Um milionário solitário entrega seu cartão de crédito ilimitado a uma mulher sem teto. Mas o que ela faz em seguida deixa ele em lágrimas. Antes de ouvir essa história emocionante sobre família e segundas chances, não se esqueça de se inscrever no canal. O sol se punha lentamente sobre a metrópole de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, que contrastavam drasticamente com os arranha-céus cinzentos. No topo de um desses edifícios imponentes, em uma cobertura luxuosa no bairro do Morumbi, Rodrigo Alves Montenegro observava a cidade com um olhar distante. Aos 45 anos, o empresário bem-sucedido havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas sentia um vazio inexplicável em seu peito. Rodrigo caminhou até o bar de mármore italiano, em sua sala de estar, e se serviu de um uísque caro. O líquido âmbar dançou no copo de cristal enquanto ele o girava distraidamente, seus pensamentos vagando para sua infância. Lembrou-se de quando corria pelos corredores da mansão de seus pais, sempre sozinho, enquanto eles estavam ocupados com suas vidas sociais e negócios. Será que vale a pena tudo isso? Murmurou para si mesmo, olhando ao redor do apartamento impecavelmente decorado, mas frio e impessoal. Seus olhos pousaram sobre uma fotografia emoldurada na estante. Era a única foto de família que ele mantinha exposta. Ele, ainda criança, ao lado de seus pais, e um meio-irmão mais velho, Carlos, fruto do primeiro casamento de seu pai. Carlos havia partido há anos, cortando laços com a família por razões que Rodrigo nunca entendeu completamente. O som estridente do telefone interrompeu seus pensamentos. Era sua mãe, Elizabeth Montenegro, a matriarca da família. Rodrigo, querido, você não esqueceu do jantar beneficente de amanhã, não é? É crucial que você compareça. Afinal, a imagem da empresa depende disso. Ele suspirou, massageando as têmporas. Não, mãe, não esqueci, estarei lá. Ótimo. E não se esqueça de trazer alguma acompanhante. Não quero ver você sozinho novamente. Isso não pega bem para a imagem da família. Após desligar, Rodrigo sentiu o peso da solidão mais do que nunca. Decidido a escapar do ambiente sufocante de sua cobertura, ele pegou seu casaco e saiu, ignorando as chamadas do seu motorista particular. As ruas do centro de São Paulo pulsavam com vida quando Rodrigo chegou caminhando sem rumo. O burburinho das pessoas, o cheiro de comida das barraquinhas de rua, tudo parecia tão real, tão vivo comparado à sua existência estéril. Foi quando seus olhos se fixaram em uma cena que o fez parar. Uma jovem mulher, não muito mais velha que 30 anos, estava sentada na calçada. Um pequeno cartaz à sua frente pedindo ajuda. Mas o que chamou a atenção de Rodrigo não foi sua situação, e sim o fato de que ela estava compartilhando o pouco que tinha, um sanduíche pela metade, com um cachorro de rua. Impulsivamente, Rodrigo se aproximou. A mulher ergueu os olhos, revelando um rosto cansado, mas com olhos que ainda brilhavam com uma dignidade surpreendente. Boa noite, Rodrigo disse, sentindo-se estranhamente nervoso. Qual é o seu nome? Ana, ela respondeu, sua voz rouca, mas firme. Ana Oliveira. Rodrigo hesitou por um momento. Então, num impulso que nem ele mesmo entendeu, tirou seu cartão de crédito premium do bolso. Ana, eu tenho uma proposta para você. Este cartão não tem limite. Gostaria que você o usasse por um dia. Compre o que quiser. Faça o que desejar. Ana o olhou com desconfiança. Isso é algum tipo de brincadeira? Não, não é. É um experimento, digamos assim. Quero ver o que alguém faria com recursos ilimitados por um dia. Ana pegou o cartão hesitante, examinando-o como se fosse um objeto alienígena. E o que você ganha com isso? Rodrigo sorriu tristemente. Talvez uma perspectiva diferente. Após um momento de reflexão, Ana assentiu. Tudo bem, eu aceito. Mas com uma condição. Você vem comigo. Surpreendido pela resposta inesperada, Rodrigo concordou. Fechado. Nos encontramos aqui amanhã ao amanhecer? Ana concordou, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Enquanto Rodrigo se afastava, sentiu uma estranha mistura de ansiedade e excitação. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente curioso sobre o que o dia seguinte traria. De volta à sua cobertura, Rodrigo mal conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam repletos de perguntas sobre Ana e o que ela faria com o cartão.
Será que ela compraria roupas caras, joias, um carro? Ou simplesmente desapareceria com o cartão? Quando o sol finalmente começou a nascer, Rodrigo já estava a caminho do centro. Ao chegar ao local combinado, ficou surpreso ao ver Ana já esperando, o cachorro de rua ao seu lado. "Bom dia", ela disse, um brilho determinado em seus olhos. "Está pronto para um dia diferente?" Rodrigo assentiu, sentindo-se estranhamente animado. "Para onde vamos primeiro?" "Primeiro", Ana disse com um sorriso, "vamos tomar um café da manhã decente. Conheço um lugar." Enquanto caminhavam, Rodrigo notou como Ana cumprimentava várias pessoas em situação de rua pelo nome. Ela parecia conhecer cada um deles, suas histórias, suas lutas. O lugar que Ana mencionou era uma pequena padaria, simples mas acolhedora. Para surpresa de Rodrigo, Ana pediu não apenas para eles, mas para levar também. Para compartilhar com os outros, ela explicou notando seu olhar curioso. Ao saírem da padaria, Ana começou a distribuir os pães e cafés para as pessoas que encontravam pelo caminho. Rodrigo observava, fascinado, como ela interagia com cada um, oferecendo não apenas comida, mas também palavras de conforto e encorajamento. "Por que você está fazendo isso?" Rodrigo perguntou finalmente intrigado. Ana o olhou com uma mistura de surpresa e compreensão. "Porque eu sei como é estar do outro lado, e porque um pouco de bondade pode fazer toda a diferença." Suas palavras atingiram Rodrigo como um raio. Ele começou a ver a cidade e as pessoas de uma maneira completamente nova. À medida que o dia avançava, Ana os levou de um lugar para outro. Uma farmácia, onde comprou medicamentos para um senhor idoso que não podia pagar por seu tratamento. Uma loja de roupas, onde adquiriu roupas quentes para um grupo de jovens que viviam nas ruas. Um mercado, onde encheu carrinhos de compras com alimentos não perecíveis para doar a um abrigo local. Em cada parada, Rodrigo via Ana transformar o poder do cartão de crédito em algo mais valioso que qualquer luxo que ele já havia comprado. Esperança. Ao cair da noite, exaustos, mas com o coração cheio, eles pararam em um pequeno parque. Ana sentou-se em um banco, Rodrigo ao seu lado. "Obrigada", ela disse suavemente, "por esta oportunidade. Espero ter usado bem." Rodrigo balançou a cabeça, sentindo-se humilhado e inspirado. "Não, Ana, eu é que agradeço. Você me mostrou algo que eu nunca tinha visto antes." Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Rodrigo sentiu algo mudar dentro dele. O vazio que o consumia começava a ser preenchido por algo novo, um propósito. "Ana", ele disse virando-se para ela, "gostaria de continuar esse trabalho? Comigo?" Os olhos dela brilharam com uma mistura de surpresa e esperança. "Você está falando sério?" "Mais sério do que jamais estive", Rodrigo respondeu, sentindo-se verdadeiramente vivo pela primeira vez em anos. Naquele momento, enquanto a cidade ao redor deles pulsava com vida, Rodrigo soube que sua jornada estava apenas começando. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso pelo amanhecer. O sol mal havia nascido quando Rodrigo acordou, uma sensação de propósito pulsando em seu peito. As lembranças do dia anterior com Ana ainda estavam vívidas em sua mente, provocando uma mudança profunda em sua perspectiva. Ele se preparou rapidamente, ansioso para encontrá-la novamente. Chegando ao local combinado no centro da cidade, Rodrigo avistou Ana. Ela estava distribuindo café e pães para um pequeno grupo de pessoas em situação de rua. Seu rosto, embora cansado, irradiava uma gentileza que o tocou profundamente. "Bom dia, Ana", Rodrigo a cumprimentou, aproximando-se com um sorriso genuíno. Ana se virou surpresa. "Rodrigo, não esperava vê-lo tão cedo. Eu disse que queria continuar este trabalho com você, não disse? Estou aqui para cumprir minha palavra." Os olhos de Ana brilharam com uma mistura de surpresa e gratidão. "Bem, então vamos ao trabalho. Há muito a ser feito." Juntos eles passaram a manhã percorrendo as ruas de São Paulo, identificando pessoas necessitadas e oferecendo ajuda. Rodrigo observava, fascinado, como Ana abordava cada situação com uma combinação única de compaixão e pragmatismo. Durante uma pausa para o almoço em uma lanchonete simples, Rodrigo decidiu que era hora de conhecer melhor a mulher que havia transformado sua visão de mundo em apenas um dia.
Ana, ele começou hesitante, se não se importa, gostaria de saber mais sobre você. Como acabou nessa situação? Ana suspirou, seus olhos se perdendo na distância por um momento antes de voltar a encará-lo. É uma longa história, Rodrigo. Nem sempre foi assim, sabe? Eu tinha uma vida diferente, sonhos. Ela fez uma pausa, tomando um gole de seu café antes de continuar. Cresci em uma família humilde, mas feliz. Estudei, me formei em serviço social. Estava determinada a fazer a diferença. Então conheci Pedro. Seu rosto se iluminou ao mencionar o nome. Pedro era incrível. Um artista talentoso, com um coração enorme. Nos apaixonamos, nos casamos jovens. Tínhamos grandes planos. A expressão de Ana escureceu. Mas então Pedro adoeceu. Uma condição rara, os médicos disseram. Gastamos todas as nossas economias com tratamentos. Eu estava grávida na época. Rodrigo ouvia atentamente, sentindo uma conexão inexplicável com a história de Ana. Nossa filha, Beatriz, nasceu saudável e linda, mas a saúde de Pedro piorava a cada dia. Ana hesitou, lágrimas brilhando em seus olhos. Ele partiu quando Bia tinha apenas 6 meses. Sinto muito, Rodrigo murmurou, genuinamente comovido. Ana assentiu, enxugando uma lágrima. Tentei seguir em frente, criar Bia sozinha. Mas sem Pedro, com as dívidas dos tratamentos, ficou impossível. Perdi meu emprego, depois nossa casa. Eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Rodrigo segurou a respiração, antecipando o que viria a seguir. Entreguei Beatriz para a adoção. Ana disse, sua voz quebrando. Ela tinha 3 anos. Sabia que não podia dar a ela a vida que ela merecia. Foi devastador. O silêncio caiu entre eles, pesado com a emoção da revelação de Ana. Rodrigo sentiu seu coração apertar, uma sensação estranha de familiaridade o incomodando. Ana, ele disse suavemente, você disse que o sobrenome do seu marido era Alves. Ana respondeu, olhando-o com curiosidade. Pedro Alves. Por quê? Rodrigo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Meu Deus, ele sussurrou. Carlos. Como? Ana perguntou, confusa. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ana, acho que seu marido era meu meio-irmão. Os olhos de Ana se arregalaram em choque. O quê? Mas como é possível? Meu pai teve um filho de um relacionamento anterior. Carlos Alves. Ele se afastou da família há anos. Nunca soube o que aconteceu com ele. Ana cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Pedro. Ele mencionou uma vez que tinha uma família complicada. Nunca entrou em detalhes. Rodrigo sentiu uma onda de emoções o invadir. Tristeza pela perda do irmão que mal conheceu, culpa por não ter estado presente e uma conexão inesperada com Ana e sua história. Ana, ele disse, sua voz tremendo levemente. Isso significa que sua filha Beatriz, ela é minha sobrinha. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ana olhava para Rodrigo, uma mistura de esperança e medo em seus olhos. Rodrigo, ela finalmente falou, sua voz mal acima de um sussurro. Você acha que poderíamos encontrá-la? Rodrigo segurou as mãos de Ana através da mesa, sentindo uma determinação que nunca havia experimentado antes. Vamos encontrá-la, Ana. Prometo a você. Vamos trazer Beatriz de volta para nossa família. Naquele momento, em uma simples lanchonete no coração de São Paulo, 2 vidas que pareciam tão distantes se entrelaçaram de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Rodrigo sentiu o vazio em seu coração começar a se preencher com um novo propósito, reunir uma família há muito perdida. Enquanto saíam da lanchonete, prontos para enfrentar o desafio que tinham pela frente, Rodrigo não pôde deixar de pensar em como o destino trabalha de maneiras misteriosas. O que começou como um impulso para escapar de sua vida solitária havia se transformado em uma jornada de redenção e reconexão. Ana caminhava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma nova esperança. Juntos, eles enfrentariam os obstáculos que viriam, determinados a corrigir os erros do passado e construir um futuro que nenhum dos dois jamais imaginou possível.
A cidade ao redor deles parecia vibrar com novas possibilidades. O caminho à frente seria desafiador, mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Rodrigo quanto Ana sentiam que não estavam mais sozinhos. Tinham um ao outro, e em breve esperavam teriam Beatriz também. Com cada passo que davam juntos pelas ruas movimentadas de São Paulo, a história de suas vidas ganhava um novo capítulo. Um capítulo de esperança, redenção e, acima de tudo, família. O escritório de advocacia no centro de São Paulo pulsava com a energia típica de uma manhã de segunda-feira. Rodrigo Montenegro observava a movimentação através da janela da sala de espera, seu coração batendo forte com uma mistura de ansiedade e esperança. Ao seu lado, Ana Oliveira remexia nervosamente a alça de sua bolsa, seus olhos fixos na porta do advogado, especializado em adoção. "Senhor Montenegro, senhora Oliveira?" Uma voz chamou, fazendo ambos se virarem. "Doutor, Camargo os receberá agora." Trocando um olhar rápido, Rodrigo e Ana se levantaram e seguiram a secretária até o escritório. O doutor Camargo, um homem de meia idade com óculos de aro fino, os recebeu com um sorriso profissional. "Então", ele começou após as apresentações iniciais, "entendo que estão procurando informações sobre uma adoção realizada há alguns anos." Ana assentiu, sua voz trêmula ao falar. "Sim, minha filha, Beatriz. Ela tinha 3 anos quando eu tive que entregá-la." O advogado a olhou com simpatia. "Compreendo que deve ser uma situação difícil, senhora Oliveira. No entanto, devo alertá-los que casos de readoção são extremamente complexos e raros." Rodrigo se inclinou para a frente, sua postura determinada. "Doutor, estamos cientes dos desafios, mas esta situação é única. Descobrimos recentemente que sou tio biológico de Beatriz. Acreditamos que isso possa fazer diferença no processo." Dr. Camargo arqueou as sobrancelhas, claramente intrigado. "Isso certamente adiciona um novo elemento ao caso. Vou precisar de todos os detalhes para iniciar uma investigação adequada." Nas horas que se seguiram, Rodrigo e Ana compartilharam sua história, fornecendo todas as informações que possuíam sobre Beatriz e as circunstâncias de sua adoção. O advogado ouviu atentamente, fazendo anotações e ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer alguns pontos. "Bem", ele disse finalmente, retirando os óculos e esfregando os olhos, "posso iniciar o processo de busca, mas devo adverti-los. Isso pode levar tempo e não há garantias de sucesso." Ana sentiu seu coração apertar, mas Rodrigo colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Faremos o que for necessário, doutor. Quanto tempo acha que pode levar?" "Difícil dizer com certeza. Semanas, talvez meses. Depende de muitos fatores." Ao saírem do escritório, o peso da incerteza pairava sobre eles. Caminharam em silêncio por alguns quarteirões, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "E se..." Ana começou, sua voz quase um sussurro. "E se ela não quiser nos conhecer? E se os pais adotivos não permitirem?" Rodrigo parou, virando-se para encará-la. "Ana, não podemos pensar assim. Temos que ter esperança. Beatriz é parte da nossa família e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para trazê-la de volta." Naquele momento, o celular de Rodrigo tocou. Era sua mãe, Elizabeth. "Rodrigo, onde você está? Esqueceu-se da reunião do conselho? Todos estão esperando por você." Ele fechou os olhos, respirando fundo. "Mãe, surgiu algo importante. Não poderei comparecer hoje." "O quê?" "Rodrigo, isso é inaceitável. Você tem responsabilidades." "Eu sei, mãe, e estou cuidando da mais importante delas agora. Conversamos depois." Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Ana o olhou, preocupada. "Não quero causar problemas para você, Rodrigo." "Você não está causando problema algum," ele respondeu com firmeza. "Pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo que realmente importa." Nos dias que se seguiram, Rodrigo e Ana estabeleceram uma rotina. Pela manhã, continuavam seu trabalho de assistência aos necessitados nas ruas de São Paulo. À tarde, se dedicavam à busca por Beatriz, seguindo pistas, vasculhando registros e pressionando as autoridades por informações. Uma semana após a visita ao advogado, Rodrigo recebeu um telefonema inesperado. Era Fernando, seu assistente pessoal na empresa.
Sr. Montenegro, desculpe incomodá-lo, mas há algo que precisa saber. Sua mãe, ela está fazendo perguntas, investigando suas atividades recentes. Acho que ela suspeita de algo. Rodrigo sentiu uma pontada de preocupação. Conhecia bem sua mãe e sabia que ela não descansaria até descobrir o que estava acontecendo. Obrigado pelo aviso, Fernando. Por favor, continue me mantendo informado. Naquela noite, enquanto jantava com Ana em um pequeno restaurante, Rodrigo compartilhou suas preocupações. Minha mãe está investigando. Ela não vai gostar quando descobrir sobre você e Beatriz. Ana o olhou, apreensiva. Talvez seja melhor pararmos com isso, Rodrigo. Não quero causar problemas entre você e sua família. Rodrigo pegou a mão dela através da mesa, seus olhos firmes e determinados. Ana, você e Beatriz são minha família agora. Não vou desistir de vocês. Não importa o que minha mãe pense ou faça. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rodrigo. Era o Dr. Camargo. Sr. Montenegro, temos novidades. Encontramos um rastro promissor. Parece que Beatriz foi adotada por um casal de Campinas. Ainda não temos nomes, mas é um começo. O coração de Ana disparou ao ouvir as notícias. Lágrimas de esperança brilhavam em seus olhos. Obrigado, doutor. Continue investigando. Faremos o que for preciso. Rodrigo respondeu, sua voz cheia de emoção. Ao desligar, ele se virou para Ana, um sorriso largo em seu rosto. Estamos perto, Ana. Vamos encontrá-la. Naquela noite, enquanto caminhavam de volta para o pequeno apartamento que Rodrigo havia alugado para Ana, o ar parecia carregado de possibilidades. A cidade ao redor deles pulsava com vida, ecoando a esperança que crescia em seus corações. No entanto, sem que eles soubessem, uma figura os observava de longe. Elizabeth Montenegro, sentada em seu carro luxuoso, apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos, frios e calculistas, seguiam cada movimento de seu filho e da misteriosa mulher ao seu lado. Então, é isso que você está escondendo, Rodrigo, ela murmurou para si mesma. Bem, não vou permitir que uma aproveitadora qualquer destrua tudo o que construímos. Enquanto Rodrigo e Ana entravam no prédio, cheios de esperança para o futuro, Elizabeth ligou o carro, sua mente já tramando como impedir o que ela via como uma ameaça à sua família e seu império. A busca por Beatriz havia apenas começado, mas já estava desencadeando forças que nenhum deles poderia prever. O destino de 3 gerações da família Montenegro estava prestes a colidir, e as consequências seriam imprevisíveis. O sol mal havia nascido quando Rodrigo acordou, sobressaltado por um sonho inquietante. Nele, via Beatriz correndo por um labirinto de espelhos, sempre fora de seu alcance. Sacudindo a cabeça para afastar as imagens perturbadoras, ele se levantou e se preparou para mais um dia de busca. Enquanto isso, em sua mansão no Morumbi, Elizabeth Montenegro tomava seu café da manhã, seu rosto uma máscara de determinação fria. À sua frente, um dossiê detalhado sobre Ana Oliveira, resultado de sua investigação privada. Então essa é a mulher que está manipulando meu filho, ela murmurou folheando as páginas. Seus olhos se estreitaram ao ler sobre o passado de Ana, sua formação em serviço social, o casamento com Pedro, a filha entregue para a adoção. Uma história comovente, sem dúvida, mas não vou permitir que ela arruine tudo o que construímos. Elizabeth pegou o telefone, discando um número que raramente usava. Dr. Mendes, preciso de seus serviços. É hora de proteger os interesses da família Montenegro. No centro da cidade, Rodrigo encontrou Ana na pequena cafeteria que havia se tornado seu ponto de encontro habitual. Ela parecia cansada, mas seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. Bom dia! Rodrigo a cumprimentou sentando-se. Alguma notícia do Dr. Camargo? Ana balançou a cabeça. Ainda não, mas tenho um bom pressentimento sobre hoje. Mal sabiam eles que, naquele exato momento, o Dr. Camargo estava recebendo uma visita inesperada em seu escritório. Senhora Montenegro, ele disse, visivelmente nervoso. A que devo a honra? Elizabeth sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Doutor, vim discutir o caso que está tratando para meu filho. Acredito que seja de interesse da família Montenegro que esse assunto seja encerrado.
O advogado empalideceu, compreendendo a ameaça velada. Senhora Montenegro, eu entendo sua preocupação, mas há procedimentos éticos que devo seguir. Certamente, Elizabeth respondeu suavemente, e estou certa de que sua ética também o impede de revelar informações confidenciais sobre seus clientes. Incluindo, digamos, alguns de seus clientes mais influentes? O Dr. Camargo engoliu em seco, o peso da chantagem pairando sobre ele. Enquanto isso, Rodrigo e Ana continuavam sua busca, alheios às maquinações de Elizabeth. Eles visitaram orfanatos, conversaram com assistentes sociais, seguindo cada pista, por menor que fosse. Foi durante uma dessas visitas que tiveram sua primeira descoberta significativa. Uma assistente social idosa, ao ver a foto de Beatriz criança, exclamou: "Oh, essa menina! Lembro-me dela, tão doce. Foi adotada por um casal de Campinas, os Soares, se não me engano." O coração de Ana acelerou. "Os Soares? Tem certeza?" A assistente assentiu. Quase certa. Ele era médico, ela professora. Pessoas boas. Com essa nova informação, Rodrigo e Ana correram para informar o Dr. Camargo. No entanto, ao chegarem ao escritório, encontraram o advogado visivelmente perturbado. "Senhor Montenegro, senhora Oliveira", ele começou, evitando olhar diretamente para eles. "Lamento informar, mas não poderei continuar com o caso." "O quê?" Rodrigo exclamou incrédulo. "Por quê?" O advogado hesitou. "Surgiram más complicações éticas. Sinto muito, mas não posso dizer mais nada." Enquanto saíam do escritório, frustrados e confusos, Rodrigo não pôde deixar de sentir que havia algo mais nessa súbita desistência. Uma suspeita começou a se formar em sua mente. "Ana", ele disse, parando abruptamente, "acho que sei o que está acontecendo. Minha mãe." Ana o olhou, preocupada. "Você acha que ela descobriu?" Rodrigo assentiu sombriamente. "Conheço minha mãe. Ela fará qualquer coisa para manter o controle sobre a família e a empresa." Naquela noite, determinado a confrontar Elizabeth, Rodrigo foi até a mansão da família. Encontrou sua mãe na biblioteca, aparentemente calma e composta. "Mãe", ele começou, sua voz tensa. "O que você fez?" Elizabeth ergueu uma sobrancelha. "Não sei do que está falando, querido." "O Dr. Camargo, você o ameaçou, não foi? Para que ele abandonasse o caso." Um sorriso frio se formou nos lábios de Elizabeth. "Rodrigo, querido, às vezes temos que tomar decisões difíceis para proteger nossa família." "Família?" Rodrigo riu amargamente. "É isso que somos, uma família?" "Não seja ingênuo", Elizabeth retrucou, sua voz afiada. "Aquela mulher está te manipulando. Ela quer nosso dinheiro, nada mais." Rodrigo sentiu a raiva crescer dentro dele. "Você não conhece a Ana. Ela é mais família para mim do que você jamais foi." Os olhos de Elizabeth se estreitaram perigosamente. "Cuidado com o que diz, Rodrigo. Não se esqueça de quem você é, de onde vem." "Eu sei exatamente quem sou, mãe." Rodrigo respondeu, sua voz firme. "Sei o que tenho que fazer." Ao sair da mansão, Rodrigo sentia-se ao mesmo tempo exausto e revigorado. Sua determinação em encontrar Beatriz e ajudar Ana só havia crescido. De volta ao apartamento de Ana, ele a encontrou esperando ansiosamente. "E então?" ela perguntou, preocupação evidente em seus olhos. Rodrigo suspirou, sentando-se ao lado dela. "Minha mãe está por trás disso. Mas não vamos desistir, Ana. Temos um nome agora: os Soares. Vamos para Campinas amanhã. Vamos encontrar Beatriz, com ou sem a ajuda do Dr. Camargo." Ana o abraçou, lágrimas de gratidão em seus olhos. "Obrigada, Rodrigo, por tudo." Enquanto se preparavam para dormir, cada um em seu quarto, ambos sentiam que estavam à beira de uma grande mudança. A jornada para encontrar Beatriz havia se tornado mais do que uma busca por uma criança perdida. Era uma luta por redenção, por família, por um novo começo. Na mansão dos Montenegro, Elizabeth fazia uma última ligação noturna. "Dr. Mendes, preciso que intensifique seus esforços. Encontre essa menina antes deles. Faça o que for necessário." A noite caiu sobre São Paulo, envolvendo a cidade em um manto de expectativa. Amanhã, pensavam Rodrigo e Ana, poderia ser o dia que mudaria suas vidas para sempre.
Mal sabiam eles que as forças contra eles estavam apenas começando a se mobilizar. O ônibus para Campinas cortava a névoa da manhã, levando Rodrigo e Ana em direção ao que eles esperavam ser o fim de sua busca. O silêncio entre eles era confortável, carregado de expectativa e um toque de apreensão. Ana olhava pela janela, seus pensamentos vagando para a filha que não via há tantos anos. Como será que ela está agora? Murmurou quase para si mesma. Rodrigo apertou gentilmente sua mão. Vamos descobrir juntos, Ana. Seja como for, estaremos lá um para o outro. Enquanto isso, em São Paulo, Elizabeth Montenegro caminhava nervosamente em seu escritório. Doutor Mendes, ela falava ao telefone, sua voz tensa. Preciso de resultados. Meu filho não pode chegar a essa menina antes de nós. O detetive do outro lado da linha respondeu com calma profissional. Não se preocupe, senhora Montenegro. Tenho contatos em Campinas. Vamos localizá-los rapidamente. Em Campinas, Rodrigo e Ana começaram sua busca. Com apenas um sobrenome e a vaga informação de que o pai adotivo era médico, eles iniciaram uma peregrinação pelos hospitais da cidade. No terceiro hospital que visitaram, tiveram sua primeira pista concreta. Uma enfermeira idosa, ao ouvir o nome Soares, exclamou: "Ah, o Dr. Ricardo Soares. Ele trabalhou aqui por anos. Excelente pediatra." O coração de Ana acelerou. "Você sabe onde podemos encontrá-lo?" A enfermeira hesitou. "Bem, ele se aposentou há alguns anos, mas ouvi dizer que abriu uma clínica comunitária no bairro Vila União." Com essa informação preciosa, Rodrigo e Ana se dirigiram ao bairro mencionado. A Vila União era um lugar simples, mas acolhedor. Crianças brincavam nas ruas e vizinhos conversavam nas calçadas. Após algumas perguntas, chegaram a uma pequena clínica com uma placa desbotada. Clínica Comunitária Dr. Soares. Ana parou na frente da porta, seu corpo tremendo ligeiramente. Rodrigo colocou uma mão em seu ombro, oferecendo apoio silencioso. "Estou com medo, Rodrigo," ela sussurrou. "E se ela não quiser me ver?" "E se Ana?" Rodrigo a interrompeu suavemente. "Não importa o que aconteça, estamos juntos nessa. Lembre-se, viemos aqui para encontrar Beatriz, não para forçar nada." Respirando fundo, Ana assentiu e empurrou a porta. O interior da clínica era simples, mas limpo e acolhedor. Uma recepcionista jovem os recebeu com um sorriso. "Posso ajudá-los?" "Gostaríamos de falar com o doutor." "Soares, por favor," Rodrigo respondeu. "É um assunto pessoal." A recepcionista hesitou. "O doutor está com um paciente agora, mas deve terminar em breve. Podem esperar?" Eles assentiram e se sentaram na sala de espera. Os minutos pareciam se arrastar. Ana remexia nervosamente a barra de sua blusa, enquanto Rodrigo observava as fotos nas paredes, muitas delas mostrando o doutor. Soares com crianças sorridentes. Finalmente, a porta do consultório se abriu. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos gentis, saiu acompanhando uma mãe e seu filho pequeno. "Lembre-se, Dona Maria, 2 colheres de xarope 3 vezes ao dia," ele disse com um sorriso caloroso. Assim que a paciente saiu, o Dr. Soares se virou para Rodrigo e Ana. "Vocês são os próximos?" Ana se levantou, suas pernas tremendo. "Dr. Soares, meu nome é Ana Oliveira. Eu vim falar sobre Beatriz." O rosto do médico empalideceu visivelmente. Ele os encarou por um longo momento antes de dizer com voz baixa: "Por favor, entrem." No consultório, o Dr. Soares se sentou pesadamente em sua cadeira. "Então, esse dia finalmente chegou," ele murmurou. "Doutor." "Soares," Rodrigo começou, "sabemos que essa é uma situação delicada. Não viemos para causar problemas. Só queremos saber como ela está." Ana completou, sua voz embargada. "Por favor, ela está bem? É feliz?" O médico olhou para Ana com uma mistura de compaixão e cautela. "Beatriz é a luz da nossa vida," ele disse suavemente. "Minha esposa e eu a amamos como se fosse nossa própria filha." Ana deixou escapar um soluço de alívio. "Graças a Deus," ela sussurrou. O Dr. Soares continuou. "Ela sabe que é adotada. Sempre fomos honestos com ela sobre isso, mas..." Ele hesitou. "Ela nunca expressou interesse em conhecer seus pais biológicos." Essas palavras atingiram Ana como um soco. Rodrigo segurou sua mão,
oferecendo apoio silencioso. Entendo, Ana disse finalmente, lutando contra as lágrimas. Eu só queria que ela soubesse que nunca deixei de amá-la, que penso nela todos os dias. O médico assentiu lentamente. Posso ver que você se importa profundamente, mas preciso pensar no bem-estar de Beatriz. Ela tem 16 anos agora, está no ensino médio, tem seus amigos, sua vida... 16, Ana repetiu, um sorriso triste em seus lábios. Ela deve estar tão linda. Nesse momento, o telefone na mesa do Dr. Soares tocou. Ele atendeu, seu rosto se transformando em uma máscara de preocupação. Calma, querida, o quê? Não deixe ninguém entrar. Estou indo para casa agora. Ele desligou, olhando para Rodrigo e Ana com suspeita. Era minha esposa. Aparentemente há um homem fazendo perguntas sobre Beatriz em nossa vizinhança. Vocês têm algo a ver com isso? Rodrigo sentiu um frio na espinha. Dr. Mendes, ele murmurou. Voltando-se para o médico, ele explicou rapidamente. Doutor, esse homem provavelmente foi enviado por minha mãe. Ela não aprova nossa busca por Beatriz. O Dr. Soares se levantou abruptamente. Preciso ir para casa. Agora. Por favor, Ana implorou. Deixe-nos ir com você. Prometemos não fazer nada para perturbar Beatriz. Só queremos garantir que ela esteja segura. Após um momento de hesitação, o médico assentiu. Tudo bem. Mas vocês ficam no carro enquanto eu verifico a situação. Enquanto corriam para o carro do Dr. Soares, Rodrigo não pôde deixar de pensar em como as coisas haviam se complicado. O que começara como uma busca por redenção e conexão, agora se transformara em uma corrida contra o tempo, com o bem-estar de Beatriz em jogo. À medida que o carro acelerava pelas ruas de Campinas, Ana apertava o crucifixo em seu pescoço, murmurando uma oração silenciosa. Rodrigo, por sua vez, tinha os punhos cerrados, determinado a proteger Beatriz e Ana, não importa o custo. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Naquele momento, nenhum deles sabia que estavam prestes a enfrentar uma noite que mudaria suas vidas para sempre. O carro do Dr. Soares serpenteava pelas ruas de Campinas, a tensão palpável no ar. Ana mantinha os olhos fixos na paisagem que passava em borrões. Seu coração disparado com a possibilidade de finalmente ver Beatriz. Rodrigo, por sua vez, alternava entre mensagens frenéticas para seus contatos em São Paulo, tentando descobrir mais sobre as ações de sua mãe e olhares preocupados para Ana. Quando chegaram à Rua dos Soares, uma cena inesperada os aguardava. Um carro preto, visivelmente caro e fora de lugar no bairro tranquilo, estava estacionado em frente à casa. Um homem de terno conversava animadamente com uma mulher na varanda, presumivelmente a senhora Soares. É ele, Rodrigo murmurou, reconhecendo o detetive contratado por sua mãe, Dr. Mendes. O Dr. Soares estacionou bruscamente e saltou do carro. Fiquem aqui, ele ordenou a Rodrigo e Ana antes de correr em direção à casa. Querido, a senhora Soares exclamou ao vê-lo. Este homem, ele está fazendo perguntas sobre Beatriz. O Dr. Mendes se virou, seu rosto uma máscara de falsa cordialidade. Ah, Dr. Soares, presumo. Estava justamente explicando à sua esposa que estou conduzindo uma investigação de rotina sobre... Chega de mentiras, Rodrigo interrompeu, aproximando-se com Ana. Ele não podia mais ficar parado no carro. Sabemos que você foi enviado pela minha mãe, Elizabeth Montenegro. O detetive estreitou os olhos, sua postura mudando sutilmente. Senhor Montenegro, sua mãe ficará interessada em saber que o encontrei aqui. A tensão no ar era palpável. O Dr. Soares olhava de um para o outro claramente confuso e preocupado. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Foi nesse momento que a porta da frente se abriu e uma jovem de 16 anos saiu, atraída pela comoção. Pai? Mãe? O que está acontecendo? O tempo pareceu congelar. Ana sentiu o ar deixar seus pulmões ao ver Beatriz pela primeira vez em 13 anos. A menina era linda, cabelos escuros ondulados emoldurando um rosto que era uma mistura perfeita de Ana e Pedro. Beatriz, Ana sussurrou, incapaz de conter as lágrimas. A garota olhou para ela, confusa. Quem são vocês? Pai, o que está acontecendo?
O Dr. Soares hesitou, claramente dividido entre proteger Beatriz e a necessidade de explicar a situação. Querida, por que você não entra e... Não, Beatriz interrompeu, sua voz firme. Eu quero saber o que está acontecendo. Quem são essas pessoas? Rodrigo deu um passo à frente, assumindo um tom calmo e conciliador. Beatriz, meu nome é Rodrigo Montenegro. E esta? Ele fez um gesto em direção a Ana. É Ana Oliveira. Ela é sua mãe biológica. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Beatriz olhava fixamente para Ana, uma mistura de emoções passando por seu rosto. Choque, confusão e algo que poderia ser curiosidade. Minha mãe biológica? Ela repetiu lentamente. Ana deu um passo hesitante em direção a Beatriz. Eu sei que isso deve ser um choque para você. Nunca quis perturbar sua vida. Só queria saber se você estava bem, se era feliz. Beatriz olhou para seus pais adotivos, buscando confirmação. O Dr. Soares assentiu lentamente. É verdade, querida. Esta é a mulher que te deu à luz. O Dr. Mendes, vendo a situação escapar de seu controle, tentou intervir. Isso é muito tocante, mas tenho ordens explícitas da senhora. Montenegro para... Suas ordens não significam nada aqui. Rodrigo o cortou bruscamente. Virando-se para Beatriz, ele continuou com voz suave. Beatriz, há mais nessa história. Eu sou seu tio. Seu pai biológico, Pedro, era meu meio-irmão. Os olhos de Beatriz se arregalaram com essa nova informação. Ela olhou de Rodrigo para Ana, depois para seus pais adotivos, claramente sobrecarregada. Eu preciso de um momento, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e entrou na casa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um carro se aproximando em alta velocidade. Todos se viraram para ver uma limusine preta parar bruscamente. A porta se abriu e Elizabeth Montenegro emergiu, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Mãe, Rodrigo disse, sua voz tensa. O que você está fazendo aqui? Elizabeth ignorou seu filho, seus olhos fixos em Ana. Então é você, ela disse, sua voz fria como gelo. A mulher que está tentando destruir minha família. Ana se endireitou, enfrentando o olhar de Elizabeth. Eu não estou tentando destruir nada, senhora Montenegro. Só quero conhecer minha filha. Sua filha? Elizabeth riu sem humor. Você a abandonou. Que direito tem agora? Chega. A voz do Dr. Soares cortou o ar. Todos se viraram para olhá-lo. Esta é minha casa. E Beatriz é minha filha. Ninguém vai decidir nada sem o consentimento dela. Nesse momento, Beatriz reapareceu na varanda. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura era firme. Eu ouvi tudo, ela disse calmamente. E acho que tenho o direito de conhecer minha história, minha família biológica. Ana sentiu seu coração se encher de esperança. Rodrigo sorriu, orgulhoso da maturidade da sobrinha que acabara de conhecer. Elizabeth, no entanto, não estava disposta a desistir. Rodrigo, pense no que está fazendo. Pense na empresa, no nosso legado. Rodrigo se virou para sua mãe, seus olhos cheios de determinação. Mãe, pela primeira vez na vida, estou pensando no que realmente importa. Família não é apenas sobre legados e empresas. É sobre amor, aceitação e segundas chances. Enquanto o sol se punha no horizonte de Campinas, iluminando a cena com tons dourados, ficou claro que uma nova página estava sendo virada na história dessa família improvável. Beatriz, de pé entre suas duas famílias, a biológica e a adotiva, representava uma ponte entre mundos, uma chance de cura e reconciliação. O que começara como uma busca por redenção havia se transformado em algo muito maior. Agora, com todas as cartas na mesa, restava ver como essa nova dinâmica familiar se desenvolveria e se o amor poderia realmente superar todos os obstáculos. Os dias que se seguiram ao confronto na casa dos Soares foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Beatriz, agora ciente de sua história completa, pediu tempo para processar tudo. Os Soares, demonstrando uma compreensão admirável, concordaram em permitir que Ana e Rodrigo ficassem em Campinas para que Beatriz pudesse conhecê-los melhor, se assim desejasse.
Elizabeth, contra sua vontade, foi convencida por Rodrigo a retornar a São Paulo, prometendo não interferir mais, uma promessa que ele sabia que precisaria monitorar de perto. Numa tarde ensolarada, uma semana após o confronto inicial, Beatriz finalmente pediu para conversar com Ana. Elas se encontraram num parque próximo à casa dos Soares, um terreno neutro que oferecia tanto privacidade quanto o conforto de um espaço aberto. Eu tenho tantas perguntas, Beatriz começou, sua voz trêmula, mas determinada. Por que você me entregou? Você pensou em mim todos esses anos? Ana respirou fundo, lágrimas brilhando em seus olhos. Beatriz, não houve um único dia em que eu não pensasse em você. A decisão de te entregar foi a mais difícil da minha vida. Eu queria que você tivesse uma chance de uma vida melhor do que eu poderia oferecer na época. Enquanto Ana contava sua história, o amor por Pedro, a doença dele, as dificuldades financeiras, Beatriz ouvia atentamente, seus olhos se enchendo de compreensão e, surpreendentemente, compaixão. Eu sempre imaginei que havia uma razão, Beatriz disse suavemente. Meus pais, os Soares, sempre me disseram que minha mãe biológica deve ter me amado muito para fazer o que fez. As duas conversaram por horas, compartilhando histórias, lágrimas e, eventualmente, risos. Era o começo de uma nova relação, delicada, mas cheia de potencial. Enquanto isso, Rodrigo enfrentava seus próprios desafios. De volta a São Paulo para uma reunião de emergência do conselho da empresa, ele se viu diante de um ultimato orquestrado por sua mãe. Ou você abandona essa busca por família e se concentra nos negócios, ou o conselho votará para removê-lo da presidência, Elizabeth declarou, cercada por membros do conselho que pareciam desconfortáveis, mas resolutos. Rodrigo olhou para cada rosto na sala, pessoas que ele conhecia há anos, mas com quem nunca realmente se conectou. Subitamente, ele se deu conta de quanto sua vida havia sido vazia até conhecer Ana e Beatriz. Vocês querem que eu escolha entre a empresa e minha família? Ele perguntou calmamente. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Bem, então minha decisão está tomada. Podem ficar com a presidência. Elizabeth empalideceu. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Tudo pelo que trabalhamos... Não, mãe. Rodrigo a interrompeu gentilmente. Tudo pelo que você trabalhou. Eu nunca realmente quis isso. Agora eu sei o que quero. Uma chance de construir algo significativo, baseado em amor e compreensão, não em poder e dinheiro. Deixando uma sala atônita para trás, Rodrigo saiu, sentindo-se mais leve do que jamais se sentira. Ele imediatamente ligou para Ana, compartilhando as novidades. Rodrigo, tem certeza disso? Ana perguntou preocupada. Não quero que você sacrifique tudo por nossa causa. Ana, eu não estou sacrificando nada. Ele respondeu com um sorriso na voz. Pela primeira vez, estou escolhendo viver. De volta a Campinas, as coisas estavam progredindo de maneira surpreendente. Beatriz, inicialmente cautelosa, estava se abrindo cada vez mais para Ana e Rodrigo. Os Soares, longe de sentirem ciúmes, pareciam aliviados por Beatriz finalmente conhecer suas raízes. Numa noite estrelada, todos se reuniram para um jantar no quintal dos Soares. Era uma cena que ninguém poderia ter previsto semanas atrás. Duas famílias, uma vez separadas por circunstâncias, agora unidas por amor e compreensão. Acho que temos espaço para todos em nossas vidas, Beatriz declarou, olhando ao redor da mesa com um sorriso. Afinal, quanto mais amor, melhor, certo? Houve risos e lágrimas de alegria. Ana, sentada entre sua filha biológica e o homem que havia se tornado muito mais que um cunhado, sentiu seu coração transbordar de gratidão. Rodrigo, observando a cena, percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer império empresarial. Ele havia encontrado um lar, mas nem tudo eram flores. Em São Paulo, Elizabeth Montenegro não estava disposta a aceitar a derrota tão facilmente. Em seu escritório, ela planejava seu próximo movimento. Se Rodrigo pensa que pode simplesmente abandonar tudo pelo que lutamos, ele está muito enganado. Ela murmurou para si mesma, seus olhos brilhando com determinação. Essa história ainda não acabou. Enquanto a noite avançava em Campinas, com a nova família estendida, compartilhando histórias e construindo pontes, nuvens de tempestade se formavam no horizonte.
O caminho para a verdadeira aceitação e harmonia ainda teria muitos obstáculos a superar. Mas, por enquanto, naquela noite mágica sob as estrelas, havia esperança. Uma esperança de que o amor, em todas as suas formas complexas e inesperadas, poderia realmente curar antigas feridas e criar novos começos. 6 meses se passaram desde aquela noite estrelada no quintal dos Soares. O outono pintava as ruas de Campinas com tons dourados e vermelhos, refletindo as mudanças profundas que haviam ocorrido nas vidas de todos os envolvidos. Rodrigo, tendo abdicado de sua posição na empresa da família, encontrou uma nova paixão. Utilizando sua experiência em negócios, ele começou a trabalhar com Ana em projetos sociais, focando em ajudar famílias em situações semelhantes às que ela havia enfrentado anos atrás. Juntos, eles fundaram a Fundação Novos Começos, que rapidamente ganhou reconhecimento por seu trabalho inovador. Ana, por sua vez, floresceu em seu papel de mentora na fundação. Sua experiência pessoal trouxe uma perspectiva única e valiosa para o trabalho. Mais importante ainda, ela e Beatriz haviam desenvolvido um relacionamento próximo e afetuoso. Embora Ana nunca pudesse recuperar os anos perdidos, cada momento com sua filha era precioso e celebrado. Beatriz, agora com 17 anos, estava se preparando para a faculdade. Seu sonho de estudar medicina, inspirado tanto pelo Dr. Soares quanto pela história de seu pai biológico, estava prestes a se tornar realidade. Ela havia se tornado uma ponte entre suas duas famílias, unindo-as de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Os Soares, longe de se sentirem ameaçados pela presença de Ana e Rodrigo, abraçaram a ideia de uma família estendida. O Dr. Soares até mesmo começou a colaborar com a fundação, oferecendo serviços médicos gratuitos. No entanto, nem tudo eram flores. Elizabeth Montenegro, inicialmente irredutível em sua oposição, havia se isolado. A empresa, agora sob nova direção, estava passando por dificuldades e muitos culpavam a ausência de Rodrigo. Foi numa tarde chuvosa de domingo que a campainha da casa dos Soares tocou, surpreendendo a todos que estavam reunidos para o tradicional almoço em família. Rodrigo atendeu a porta e ficou atônito ao ver sua mãe parada ali, parecendo menor e mais frágil do que ele jamais a vira. "Mãe?" ele perguntou incrédulo. "O que você está fazendo aqui?" Elizabeth hesitou, claramente desconfortável. "Rodrigo, eu cometi muitos erros. Vim para tentar corrigi-los se ainda houver chance." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Beatriz, que se aproximou da porta. "Vovó", ela disse suavemente, usando o termo pela primeira vez. Os olhos de Elizabeth se encheram de lágrimas ao ver a neta. "Olá, querida. Eu gostaria muito de conhecê-la, se você permitir." Ana, que observava a cena de longe, sentiu uma onda de empatia. Ela sabia, melhor do que ninguém, como era ser separada de um filho. Aproximando-se, ela estendeu a mão para Elizabeth. "Por que não entra? Temos muito o que conversar." As horas que se seguiram foram intensas e emocionais. Elizabeth, pela primeira vez, baixou suas defesas e compartilhou sua própria história. Os sacrifícios que fez, os medos que a motivaram, o amor equivocado que a levou a tomar decisões erradas. "Eu só queria proteger nossa família, nosso legado", ela explicou, sua voz embargada. "Mas no processo quase destruí tudo." Rodrigo, sentado ao lado de sua mãe, segurou sua mão. "Mãe, nunca é tarde demais para recomeçar. Olhe para nós. Encontramos uma família que nem sabíamos que existia." À medida que a noite avançava, uma sensação de cura pairava no ar. Não era um final feliz de conto de fadas. Havia ainda muito a ser resolvido, confiança a ser reconstruída, feridas a serem curadas. Mas era um começo, um novo capítulo cheio de possibilidades. Beatriz, observando sua família expandida, seus pais adotivos, sua mãe biológica, seu tio que se tornara uma figura paterna e agora sua avó, sentiu uma onda de gratidão. "Sabem", ela disse, chamando a atenção de todos, "acho que encontramos algo realmente especial aqui. Não é uma família tradicional, mas é nossa." Ana sorriu, lágrimas de alegria em seus olhos. "Você está certa, querida. Família não é apenas sobre sangue ou papéis legais.
É sobre amor, aceitação e a vontade de estar lá um para o outro, não importa o quê. Rodrigo levantou seu copo em um brinde. A família, em todas as suas formas maravilhosas e inesperadas. Todos se juntaram ao brinde, mesmo Elizabeth, que parecia estar vendo o mundo com novos olhos. Quando a noite finalmente chegou ao fim e todos se preparavam para dormir, havia uma sensação palpável de que um ciclo havia se fechado e outro estava começando. As feridas do passado, embora ainda presentes, estavam começando a cicatrizar. Ana, parada na varanda olhando as estrelas, sentiu Rodrigo se juntar a ela. "No que você está pensando?" ele perguntou suavemente. Ela sorriu, recostando-se nele. "Em como a vida é imprevisível. Há um ano eu estava nas ruas, sem esperança. Agora tenho minha filha de volta, uma família, um propósito." Rodrigo a abraçou, seu coração cheio de um amor que havia crescido lenta e firmemente ao longo dos meses. "E você tem a mim," ele disse suavemente. Ana se virou para encará-lo, seus olhos brilhando. "Sim, eu tenho você. E isso faz toda a diferença." Enquanto eles se beijavam sob o céu estrelado, a brisa suave parecia sussurrar promessas de um futuro brilhante. A jornada não havia sido fácil e certamente haveria mais desafios pela frente. Mas agora eles tinham algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma família verdadeira, construída sobre alicerces de amor, compreensão e segundas chances. E assim, enquanto a lua banhava Campinas com sua luz prateada, uma nova história começava a ser escrita. Uma história não de perda e separação, mas de encontros e recomeços. Uma história que provava que, às vezes, os laços mais fortes são aqueles que escolhemos criar, e que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar até mesmo as feridas mais profundas.